Olá, seja muito bem-vindo ao Vida em Perspectiva. Aqui vamos juntos explorar como transformar a sua vida e alcançar a sua melhor versão. Você já se sentiu encurralado pela vida, como se tudo estivesse contra você, e mesmo assim, algo dentro de você se recusasse a desistir? A verdade é que a superação não nasce da força física. Ela nasce do espírito, de uma decisão silenciosa, muitas vezes invisível, mas poderosa o suficiente para transformar destinos. Ao longo da história, o mundo testemunhou pessoas comuns, vivendo situações extraordinárias. Pessoas que, diante da dor, da perda, da pobreza ou da rejeição, escolheram continuar. E, ao continuar, mudaram o rumo da própria vida e de muitas outras. Vamos caminhar juntos por algumas dessas histórias. Não como espectadores distantes, mas como quem reconhece em cada uma delas um reflexo de si. Começamos com Thomas Edison. Você talvez o conheça como o inventor da lâmpada elétrica, mas poucos se lembram que ele foi considerado incapaz de aprender por seus professores. Foi expulso da escola e, mesmo assim, sua mãe acreditou nele e ele acreditou em si. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas para ele aquilo não eram falhas, eram degraus. Ele dizia: "Eu não falhei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Essa visão muda tudo. Porque onde muitos enxergam fracasso, os resilientes enxergam aprendizado. E por falar em resiliência, você conhece a história de Nelson Mandela? Preso por 27 anos por lutar contra o regime do apartheid, Mandela poderia ter se rendido ao ódio, mas escolheu o perdão, escolheu a paz. Ao sair da prisão, ele não buscou vingança, ele estendeu a mão. E com isso, curou uma nação. Superar não é esquecer a dor, é não permitir que ela te transforme em alguém que você não é. Helen Keller também nos ensina isso. Cega e surda desde a infância. Ela aprendeu a falar, a escrever, a pensar livremente. Formou-se na universidade, escreveu livros, inspirou gerações. Ela não ouvia, não via, mas enxergava com a alma e tocava corações com a força da sua presença. Ela dizia: "A vida é uma aventura ousada ou não é nada." E que aventura é essa? Quando escolhemos crescer, mesmo nas condições mais adversas. Frida Kahlo, por exemplo, marcada por dores físicas insuportáveis, doenças e acidentes, transformou seu sofrimento em arte, pintou a si mesma e com isso revelou o mundo interior que muitos escondem. Frida não disfarçava suas feridas, ela as transformava em flores, em cores, em expressão. Ela nos mostra que a dor também pode ser caminho, que a fragilidade pode ser beleza. E voltando um pouco mais no tempo, lembra de Abraham Lincoln? Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele fracassou nos negócios, perdeu eleições e enfrentou perdas pessoais profundas, mas nunca desistiu. Sua jornada é marcada por tropeços, mas também por uma coragem silenciosa. A coragem de tentar, uma vez mais. Porque às vezes o que nos separa da mudança é simplesmente não desistir hoje. E falando em perseverança, um dos maiores gênios da música compôs suas obras mais belas quando já estava completamente surdo. E ainda assim, ouvia música dentro de si. Isso é superação. Quando a realidade diz não, mas a alma diz vai. E você que está ouvindo isso agora, talvez também tenha enfrentado dores que ninguém viu. Talvez tenha chorado em silêncio, batalhado sozinho, carregado fardos invisíveis, mas você está aqui. E isso já é uma vitória. Superar não é estar sempre bem, é continuar, mesmo nos dias ruins. É pedir ajuda quando for preciso. É levantar, mesmo que devagar, mesmo que em pedaços. A história também nos apresenta Malala Yousafzai, alvo de um atentado por defender o direito das meninas à educação. Sofreu, quase perdeu a vida e ainda assim voltou mais forte, com a voz ainda mais firme. Ela poderia ter se calado, mas escolheu falar por milhares e sua voz ecoa até hoje. A superação às vezes começa com um sussurro e termina como um grito de liberdade. E quantos de nós temos histórias assim guardadas? Histórias que o mundo ainda não conhece, mas que já mudaram tudo por dentro. Talvez você nunca tenha sido notícia, talvez seu nome não esteja nos livros, mas se você sobreviveu a um luto, a um abandono, a um medo que te paralisava, você também é herói da própria história. E a sua história importa. Assim como a de Rosa Parks, que com um simples não no banco de um ônibus, deu início a uma revolução. Ela estava cansada. Mas não era só o corpo, era a alma cansada de injustiça. E naquele dia, ela escolheu não ceder. Superação é isso. É saber que às vezes o menor dos gestos é o mais poderoso. E então eu te pergunto, o que ainda está te impedindo de seguir?
O que te disseram que você não era capaz? Quantos nãos você ouviu e guardou dentro do peito como verdades? Talvez hoje seja o dia de soltar esse peso, de começar a reescrever essa história, porque o mundo muda. Quando a gente muda a forma como se vê, você não precisa ser famoso para ser incrível, não precisa ser perfeito para ser forte. Você só precisa continuar. E um dia, quando olhar para trás, vai ver que as cicatrizes contam a parte mais bonita da sua história. A parte onde você escolheu não desistir. Se essa mensagem tocou seu coração, respira fundo agora. Você não está sozinho nessa caminhada. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Nos comentários, conta pra mim, qual foi o momento da sua vida em que você escolheu continuar, mesmo quando tudo parecia difícil? Juntos a gente constrói um espaço de apoio, de troca e de luz. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Você é mais forte do que imagina. Até breve.